Oi, gente! Hoje vamos falar sobre o livro Os Testamentos, da Margaret Atwood, que é a continuação do conto da Aya. Mas antes de começarmos, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva e também curtam o vídeo. Quando esse livro foi anunciado, eu meio que torci o nariz e fiquei pensando, será que ela tá escrevendo esse livro somente porque agora a história dela virou sucesso depois da série de TV? Eu não sei se vocês sabem, mas o conto da Aya foi escrito há muito tempo e só agora, com esse sucesso, ela resolveu fazer uma continuação, porque o livro do conto da Aya ficou com um final aberto, onde a gente fica se questionando o que pode ter acontecido depois. Na série de TV, quando avançou para a segunda temporada, nós tivemos essas respostas, mas a autora então resolveu nos contar através de um outro livro o que pode ter acontecido depois. E daí, como eu falei para vocês, eu não tava com tanta vontade de ler o livro, porque eu tava com medo desse livro estragar o conto da Aya, que é um livro que eu gostei bastante de ter lido. Mas daí, depois que o livro foi lançado, eu vi que ele estava sendo muito bem falado, as pessoas estavam gostando muito dele. E daí eu resolvi dar uma chance e ainda bem, gente, porque eu acabei gostando muito desse livro. Ele acabou sendo bem diferente do que eu tava pensando, então eu vou contar um pouco pra vocês por que eu gostei tanto desse livro. A história desse livro acontece 15 anos depois do conto da Aya, e todo esse governo, todo esse regime teocrático que tinha em um conto da Aya continua firme e forte mesmo 15 anos depois. Então você já começa o livro naquele desespero, porque nada foi feito durante esses 15 anos, que tudo continua normal no conceito deles, né? Mas a grande diferença nesse livro com o conto da Aya é que aqui nós temos a percepção desse mundo através dos olhos de 3 personagens femininas que ocupam posições diferentes nesse lugar. O conto da Aya nós tinha o ponto de vista de uma Aya, e aqui nós temos o ponto de vista de outras 3 mulheres que não são aias. 2 dessas personagens são meninas que cresceram em lados opostos da fronteira. Uma delas vive em Gilead e é filha de um poderoso comandante, e agora ela vai ser treinada para se tornar uma esposa. A outra menina cresceu no Canadá e ela sempre acompanhou pelos noticiários, pela TV, os horrores que acontecem além da fronteira. Ela sempre participou de protestos também contra esse regime de Gilead. E a terceira voz é uma das executoras desse regime. Sim, tem mulheres de autoridade em Gilead, elas são as tias. E essa personagem que nós temos aqui é uma das fundadoras, então nós acompanhamos desde o início como que ela foi parar no meio disso tudo. E esse é o grande baque do livro, porque como que a gente pode imaginar que uma mulher concorda com tudo isso que estava acontecendo? Como que uma mulher contribuiu para que isso fosse executado e da forma que é executada. E nós percebemos aqui que, apesar dela ser uma mulher de autoridade, uma mulher muito importante ali, ela continua sendo uma mulher de Gilead. Ou seja, existem os homens, existem os comandantes por trás delas. Elas não tiveram opção quando chegaram em Gilead. Então a gente acompanha aqui, desde o início, quando tudo começou, quem elas eram antes de se tornarem tias e por que e como elas acabaram se tornando quem elas são. Então, gente, o livro não apresenta essas personagens como inocentes. Não, elas não são inocentes, elas contribuíram realmente para algo cruel, mas mostra esse lado de que tem um homem por trás do que elas fazem. Elas não têm essa autoridade que a gente pensa que elas têm. Então isso foi uma das coisas que eu mais gostei no livro. E outra coisa muito legal é que desde o início você percebe que essas 3 personagens vão ser importantes para o destino de Gilead. Você percebe que a vida dessas 3 personagens vão se entrelaçar em alguma hora e você fica muito curioso para saber como que isso vai acontecer e como que elas poderiam fazer alguma coisa para derrubar Gilead, porque quando a gente vê esse mundo horroroso, esse mundo extremamente assustador, o que você mais espera é que alguma coisa seja feita para que isso acabe.
E esse é o objetivo do livro. O livro acaba sendo muito bom pela forma que ele foi se desenvolvendo. Sobre quem são essas personagens, eu digo pra vocês que se vocês leram o conto da Aya, vocês vão reconhecer elas aqui no livro. Quem não leu o conto da Aya e vá pular para esse segundo livro direto, você vai perder essas referências, mas é uma história nova. Eu acredito que você possa ler esse livro, mas não deixem de ler o conto da Aya, porque o conto da Aya é um livro incrível e muito bom. Então leiam o conto da Aya e depois leiam os testamentos. Outra coisa que eu quero dizer é que o conto da Aya é muito mais pesado em relação aos horrores que acontecem, porque é uma Aya que tá narrando e a Aya é uma personagem que sofre muito aqui em Gilead. Então esse livro aqui é um pouco mais suave em relação ao desconforto que a gente sente nesse mundo, mas tem algumas cenas aqui, uma cena em específico muito desconfortável. Tem algumas coisas tristes aqui também, então prepare seu emocional também para ler esse livro. Mas o clima do livro eu achei muito diferente em relação ao conto da Aya, então por isso que ele acabou me surpreendendo bastante, acabou sendo uma narrativa diferente para mim. E a autora continuou deixando alguns questionamentos no final do livro. Eu acho que é uma característica dela, porque até tem um outro livro dela que eu quero ler, o Vulgo Grace, que também deixa um final aberto. Então eu acredito que seja uma característica da escrita da autora, ela gosta de histórias assim, mas são questionamentos assim bem interessantes. Eu amei demais esse livro, eu gostei muito do final dele, gostei muito de como as coisas foram desenroladas no final. O único ponto negativo que eu encontrei aqui é que teve uma escolha durante a história que eu fiquei me perguntando, mas por que foi escolhido ser feito isso, dessa forma? Eu acho que poderiam ter feito de uma forma diferente, que teria acontecido a mesma coisa. Não sei se deu para vocês me entenderem, mas teve uma escolha aqui que não me convenceu de ter sido feita daquela forma. Não tem como eu comentar sem dar spoilers, mas foi o único ponto negativo que eu encontrei aqui. Foi algo assim que eu não entendi, sabe? Que eu terminei o livro e não fiquei sem entender essa parte. Então, se alguém já leu esse livro, venha conversar comigo pra eu explicar qual que foi essa situação, para ver se vocês me compreendem. E se você ainda não leu, eu recomendo muito essa distopia. É um mundo horroroso, um mundo assustador, principalmente para quem é mulher, mas é algo que nos faz pensar muito sobre as nossas escolhas, sobre os nossos governantes, porque vai que um dia apareça uma pessoa que faça assim com que as mulheres percam os direitos que elas conquistaram até hoje. Sério, gente, isso dá muito medo, porque às vezes uma escolha errada ali pode transformar o nosso país em uma distopia maluca. Então, gente, leiam esse livro, leiam o conto da Aya, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E é isso, gente, me conte nos comentários se você ficou com vontade de ler o livro. Se você for comprar ele, tem os links aqui na caixa de descrição. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!